Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma super aula. É aula de aniversário, né? Como eu vou tomar partido aí para expor para vocês. Semana que vem tem o aniversário de dois gigantes do mal, diga-se de passagem. Fascismo e comunismo, pessoal, quase nasceram no mesmo dia. Revolução Russa, 25, ou melhor, a Revolução Russa, né? O comunismo, teoricamente, ele surgiu antes. A Revolução Russa quase faz aniversário com o fascismo. A Revolução Russa que deu aí corpo, que deu massa, que deu vida ao socialismo. Foi a primeira experiência socialista da história. 25 de outubro de 1917, Revolução Russa. 28 de outubro de 1922, fascismo, Dulce, marcha sobre Roma, camisas negras, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado, nacionalismo, estatização. Vamos tentar compreender esses dois fenômenos aí, fascismo e Revolução Russa. Então vamos lá, vamos contextualizar a velha métrica que eu sempre uso com os senhores. Tudo tem que ser contextualizado, absolutamente tudo. Se você não tem o tempo, a métrica do tempo e do espaço, você vai se perder, você não vai perceber as conexões históricas que existem. Então, qual que é o contexto da Revolução Russa e do fascismo? Eles são adversários ou irmãos? Essa é a grande pergunta. Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, 1914, 28 de junho de 1914, Gravilo Príncipe mata aí o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando, e sua esposa Sofia. O Mão Negra está por trás disso. Mão Negra era uma sociedade secreta que existia na Sérvia. Primeira Guerra é uma guerra imperialista. É uma guerra que tem um conflito nos Balcãs muito exacerbado. O imperialismo é uma prática que os países europeus empreenderam ainda no século XIX de colonização e partilha da África e da Ásia, em busca de matérias-primas para a indústria. Carvão, petróleo, mão de obra barata, mercados consumidores da África e da Ásia. O que acontece então? O imperialismo levou ao choque das potências europeias, França, Inglaterra e Alemanha. Eles começaram a rivalizar, principalmente pelo avanço aí da industrialização alemã, pela eficiência da industrialização alemã. Acirrou os ânimos aí na corrida industrial, principalmente com a França e com a Inglaterra. Então você tinha uma tensão imperialista. O Império Alemão era rival do Império Francês e Inglês. Por sua vez, o Império Alemão era aliado do Império Austro-Húngaro, que era rival da Sérvia, que era unido à Rússia, ao Império Russo, que era rival da Alemanha. Então você tinha todo um contexto que favorecia a Primeira Guerra. Daí nós vamos entender a Revolução Russa, que tem a ver com o socialismo, com Karl Marx e Engels, com as tensões do século XIX, e vamos entender o fascismo. Nós vamos fazer aí umas conexões históricas interessantes. Então vamos lá. A Revolução Russa, 1917. O descontentamento da sociedade russa com os czares, com a guerra, com a semi-industrialização da Rússia, com a pobreza dos camponeses, com o autoritarismo dos imperadores Nicolau II, com o fracasso da guerra russo-japonesa, em que a Rússia perdeu, com o avanço dos movimentos dos partidos políticos clandestinos, Partido Social Democrata Russo, liderados por Lenin, na clandestinidade. Você tem o Domingo Sangrento em 1905, você tem a Revolução de Fevereiro de 1917, onde os mencheviques assumem o poder, Kerensky, e depois em fevereiro você tem a Revolução Total, onde os bolcheviques
institui aí os sovietes e numa revolução por paz, pão e terra implantam aí, ou melhor, executam a família Romanov, que era a família imperial russa, e implantam aí, aí o partido bolchevique, aí os sovietes, os conselhos de operários. Lembrando que a Rússia era semifeudal, só aboliu a servidão em 1861, a 80% eram camponeses pobres. Você tinha uma certa industrialização financiada com dinheiro europeu nos grandes centros, São Petersburgo, Moscou, Leningrado, Volgogrado, né, e tal. E esse caldo todo aí de descontentamento com os czares, a guerra, o surgimento de partidos de orientação socialista, o Partido Social Democrata Russo, liderado por Lenin, a Revolução de 1905, lá do Domingo Sangrento, o descontentamento com a guerra, foram aí os motivos principais que levaram aí os bolcheviques. Você tinha duas alas do Partido Revolucionário: os bolcheviques, a maioria, e os mencheviques, a minoria. No começo, os mencheviques dominaram na Revolução de Fevereiro. Depois, na de outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin, assumiram o poder e em 1922 instalaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nome importante, Trotsky aí é um dos mentores da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, 25 de outubro de 1917, no nosso calendário gregoriano. O calendário russo era o calendário gregoriano. E você tem a instituição aí do socialismo, um socialismo forçado na Rússia. E aí, professor, o que isso tem a ver com o fascismo? Onde é que o fascismo entra nessa história toda? E como é que nós, nessa equação aí, o senhor encaixa o fascismo, que era de direita, os meus professores falaram que era de direita, o socialismo, que é de esquerda? Como é que o senhor dirime, como é que o senhor vai dirimir todas essas questões? Então, vamos lá. Em 1914, com o proletariado entrando em guerra, não contra os seus patrões burgueses, não para destituir a ordem capitalista, como previam os comunistas, Marx e Engels, Proudhon e tal, Owen, Saint-Simon e tal, aconteceu exatamente o contrário. O proletariado se uniu para matar os proletariados de outros países. Ele se uniu por uma causa nacionalista. Foi a guerra imperialista de nações, da Alemanha contra a França e a Inglaterra, da Rússia contra a Alemanha, do Império Austro-Húngaro apoiando a Alemanha, do Império lá turco-otomano também fazendo parte dos aliados, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. O que aconteceu? Exatamente o contrário do que os comunistas previam, de que o proletariado se uniria, faria a revolução contra os seus patrões burgueses e implantaria o socialismo. Deu tudo o contrário. Os proletários se uniram, não para matar os seus opressores capitalistas burgueses, mas para matar proletários de outros países em nome do capitalismo nacional. Isso que aconteceu na Primeira Guerra. Isso explica em partes a Revolução Russa? Sim. Lá na Rússia você tinha outro contexto, você não tinha uma industrialização tão avançada, você tinha a tradição Romanov, que estava lá há 300 anos, você tinha o descontentamento com a guerra russo-japonesa pela Manchúria, você tinha partidos na clandestinidade. Lenin e Trotsky, que são os promotores da Revolução Russa, eles tinham partidos na clandestinidade, porque não era um regime democrático, você não tinha possibilidade de ter partido, de ter movimentos sociais. Eles organizaram esses partidos na clandestinidade. E com os descontentamentos gerais dos camponeses pobres, dos poucos proletários, mas assim, poucos, não tão poucos, mas poucos proletários que haviam, e mais os militares, principalmente da marinha, descontentes com a guerra, eles se uniram e fizeram a Revolução Russa. Na verdade, não foi só uma Revolução Russa, foi a de 1905, né, a petição ao czar lá, o Domingo Sangrento e tal, pedindo melhores condições de vida, onde eles foram fuzilados lá.
o Domingo Sangrento. Você tem a revolta da Marinha, muito bem documentada lá no Encouraçado Potemkin, um filme. Você tem a Revolução Russa de 1917 com o descontentamento da guerra. Foi trágica a guerra para a Rússia. A guerra, morreu muita gente, não tinha armamento, pobreza. Esse contexto fomentou a revolução, da qual Trotsky, que é o principal nome, e Lenin, que vai colher esses frutos, fazem a Revolução de 17. Os bolcheviques instituem o Conselho dos Sovietes. Isso é a Revolução Russa, inspirada no socialismo. O fascismo, veja bem, o fascismo ele surge em 1922, pós Primeira Guerra, pós Revolução Russa. O Dulce Benito Mussolini, em 28 de outubro, por isso o aniversário é semana que vem, marcha sobre Roma, os camisas negras, Dulce. O Mussolini percebe que o ardor nacionalista dos trabalhadores era muito maior que o ardor pela luta de classes socialistas. O Mussolini advém da esquerda, dos socialistas. Ele era redator de um jornal de esquerda, o Avante. Ele percebe que o que unifica os trabalhadores não é a sua condição de classe, eu sou proletário, ou eu sou burguês, ou eu sou camponês, mas sim o ardor nacionalista. O que ele faz? Ele institui uma ideologia. O fascismo não é uma ideologia, mas ele não é uma ideologia, mas ele tem uma ideologia. Ele institui, através do exército, a marcha sobre Roma, institui um regime ditatorial, nada fora do Estado, ninguém contra o Estado, tudo pelo Estado. Centraliza todos os meios de ação do país, imprensa, educação, forças armadas, empresas, põe sindicatos na ilegalidade, vira um ditador, usando, logicamente, um discurso antiluminista, tradicionalista, que valoriza a nação, o folclore nacional, a língua nacional, a cultura nacional, os valores nacionais, rememora lá o tal do Império Romano, né? Os feixes, o fascismo vem de feixes, quando você tem o povo unido, né? O povo, esses feixes unidos através do Estado que os amarra, quer dizer, o Estado sabe tudo, pode tudo, conduz tudo, o Dulce é o guia. Então o fascismo ele surge de uma percepção do movimento revolucionário no seguinte sentido: olha, os trabalhadores não estão se unindo arduamente para lutar pela luta de classes, burgueses, ou melhor, proletários contra burgueses, eles estão se unindo em nome da nação. Os trabalhadores alemães se unindo pela nação alemã, os trabalhadores italianos se unindo pela nação italiana. Dentro desse movimento revolucionário, Mussolini percebe isso e diz: vamos fazer uma revolução com caracteres nacionalistas, nação, pão, pátria, terra, Deus, pátria, família e liberdade. Vamos fazer aí uma revolução nos moldes em que a população, o povo, o proletariado perceba que há um nacionalismo exacerbado. E ele faz a marcha sobre Roma, os camisas negras, as forças armadas que o dão guarida, assim como lá entre os socialistas uma parte das forças armadas deu apoio a Trotsky e a Lenin e empreenderam a Revolução Socialista. Então, comunismo e fascismo têm muitas convergências, algumas divergências, é óbvio. Muitas convergências. São anti-individualistas, anti-indivíduo, ou seja, o Estado pode tudo, sabe tudo, conduz tudo, são regimes ditatoriais, antidemocráticos, portanto, anti-liberais. Por exemplo, eles são burgueses capitalistas, mais ou menos, é uma burguesia e capitalismo fascista, não é liberal. Por quê? Porque você tinha o Estado controlando tudo, inclusive a economia. Então, uma ideia do capitalismo é que não haja entraves para o liberalismo, para a livre iniciativa, para o empreendedorismo. No fascismo e no comunismo não tinha isso, era um capitalismo, ou era um capitalismo de Estado, então, era um capitalismo de Estado, onde o Estado e as grandes empresas se entrelaçavam, formavam uma única força econômica capaz aí de empreender
no mercado econômico. O que acontece então? Eles têm convergências antiliberais, antidemocráticos, coletivistas, assassinos da oposição, perseguidores de todo e qualquer movimento social que seja contrário ao Estado, corporativistas, colocam o sindicato na ilegalidade. O Estado é o grande proponente, reivindicador, contestador de tudo. O povo é apenas usado por esse Estado. O povo está amarrado. Literalmente o símbolo do fascismo é esse. O povo, os feixes estão amarrados pelas cordas, pelo cipó, pelo arame, pelo barbante, que é o Estado que os prende. Você pode olhar o símbolo fascista. Ele é um monte de instrumentos presos por uma corda que representa o Estado. Isso é o fascismo. No socialismo não é muito diferente. Todo poder, se o fascismo vai dizer nada contra o Estado, tudo pelo Estado, ninguém fora do Estado, os comunistas vão dizer todo o poder aos sovietes, que eram os conselhos de operários, mas que eram controlados pelo partidão, pelos bolcheviques, e que matavam as oposições, mataram trabalhadores e mataram comunistas, inclusive o próprio Trotsky teve que correr de lá. Então, adversários ou irmãos? Olha, qual era a divergência que há entre comunismo e... que o comunismo ele não admite propriamente o capital, o fascismo teoricamente admite um certo capitalismo, uma certa ideia de religião, né? Alguma coisa na moral, vamos dizer assim, na moral fascista há algum elemento religioso, há algum elemento patriótico, embora no comunismo isso vai aflorar também, não o religioso, mas o patriótico. Há uma certa ideia de que o fascismo seja capitalista de direita, mas isso pode ser mandrake, isso pode ser um jogo de palavras. E no comunismo não, você tem total ateísmo, né? Você tem a ideia de pátria. Primeiro até teve o nacionalismo, um social nacionalismo, né? Que vai inspirar aí até o Hitler, o nacionalsocialismo. E depois você tem a ideia de que a pátria, a Segunda Guerra, e o Stalin vai usar a ideia da Grande Guerra Patriótica, né? Da Grande Guerra Patriótica. Então, o comunismo ele não é realmente um sistema nacionalista. Tem algumas linhas de um socialismo mais nacionalista, mas o caráter dele é ser universal, né? É ser mundial. Aí tá algumas possíveis diferenças, enquanto o fascismo era exacerbadamente uma teoria nacionalista, né? Tudo pela nação, ninguém fora da nação e tal, né? Os cultos à personalidade existiam no fascismo, no nazismo e no comunismo. Culto à personalidade, o Deus, o guia, o Dulce, que era o guia italiano, o próprio Stalin, o Homem de Ferro, né? Eles eram corporificações de uma espécie de Deus. Tudo isso existiu. Beleza, pessoal? Valeu!